do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me glória e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Diversidade de atos e efeitos do fiat divino. Quantos bens pode produzir um ato dele? Exemplo do sol. Meu abandono no fiat continua, e seguindo meu giro em suas obras, me sentia circundada por elas, e cada uma esperava que eu a reconhecesse como obra de meu Criador, para nos vincular com vínculos inseparáveis. Parecia-me que a divina vontade, com sua luz, corresse em toda a criação, como corre o nosso sangue no corpo. Assim corria também em todos os atos, palavras, passos, penas e lágrimas de Jesus. E eu ia em busca de tudo como coisas minhas, para amá-las e reconhecê-las como coisas que me pertencem. Mas enquanto isso fazia, meu doce Jesus me disse: Minha filha, quem vive na minha divina vontade, está em comunicação com todas as coisas criadas por nós, porque ela é de todos e pertence a todos, sendo uma vontade que domina e age. Todas as coisas lhe são como membros ao corpo, dos quais a cabeça é Deus, e tem tantos vínculos a todas as coisas, porque nelas corre nosso divino querer como ato primário de vida, que lhe são inseparáveis. Só a vontade humana, se quiser agir sozinha, sem a união da nossa, pode romper esta bela união. Este vínculo de inseparabilidade entre Deus, entre as coisas criadas e entre as criaturas. Por isso, minha divina vontade é a portadora, a criatura de todos os nossos atos feitos na criação e na redenção. É a reveladora de nossos segredos, sendo uma nossa vontade com a criatura que vive nela. Como pode esconder-se? E eu, minha filha, como me sentiria mal se não te pusesse a par das minhas lágrimas, das mágoas mais íntimas e do que eu fiz estando sobre a terra? E em minha dor diria: nem mesmo a pequena filha do meu querer conhece tudo que eu fiz e sofri para ter a correspondência. Embora seja do seu pequeno e repetido te amo, e lhe fazer o dom do que me pertence, então cada coisa que você conhece de mim e ama, como tua, eu te faço o dom dela. Tá vendo? Tem que conhecer, senão você não recebe o dom. E fazendo festa, digo: tenho sempre que dar à minha filha, e ela tem sempre que receber. Por isso estaremos sempre juntos, porque estamos ocupados na troca que fazemos, eu em dar e ela em receber. Então, é um processo que você tem que fazer continuamente, conhecer cada vez mais, né? Depois disso, eu seguia meu giro em todos os atos bons feitos desde o princípio da criação por todas as criaturas, não excluindo meu primeiro pai Adão, para oferecê-los para obter o reino da divina vontade sobre a terra. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, não há coisa boa que não saia da minha divina vontade, mas há diferença entre atos e efeitos dela. A criação foi um ato do meu fiat, e ó, quantas coisas belas não saíram, céus, sóis, estrelas, o ar que devia servir para a vida natural da criatura. Mar, vento, tudo foi plenitude e multiplicidade de obras, porque um ato da minha divina vontade é capaz de encher tudo e de fazer tudo. Então, olha só a diferença entre ato e efeito, gente, presta atenção. A criação do homem foi um ato da divina vontade. E o que não fechou na pequena circunferência do homem, inteligências, olhos, ouvidos, boca, palavra, coração e até nossa semelhança, pela qual o fazemos o portador de seu Criador. Quantos prodígios não prende, não só isso, mas toda a criação foi posta em torno dele para servi-lo, como se um primeiro ato de nosso fiat feito na criação quisesse servir ao segundo ato feito ao criar o homem. Outro ato de nossa vontade divina foi a criação da Virgem Imaculada. Foram tais e tantos os prodígios feitos nela, que céus e terra ficaram estupefatos, tanto que chegou a fazer descer o Verbo divino sobre a terra. O que formou outro ato do meu fiat, que foi a minha encarnação. E tu sabes que foi portador de todos os bens para a família humana. Todo o resto dos bens que houve entre as criaturas, virtudes, orações, boas obras, milagres, são efeitos.
Então, presta todo o resto dos bens que houve entre as criaturas, virtudes, orações, boas obras, milagres, são efeitos do meu querer divino, os quais trabalham segundo as disposições das criaturas, e por isso são sempre limitados, não com aquela plenitude que enche céu e terra. Em vez disso, os atos do meu fiat divino são independentes deles, e por isso se vê a grande diferença entre atos e efeitos. E isto se vê muito bem também no Sol e entre os efeitos que ele produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz, que com majestade enche a terra. Jamais cessa de dar sua luz e seu calor. Ao contrário, os efeitos do Sol, que se pode dizer que estão à disposição da terra, são inconstantes. Ora se vê a terra florida com a variedade de tantas cores e ora se vê despojada e sem beleza, como se o Sol não tivesse a virtude comunicativa para comunicar sempre seus admiráveis efeitos à terra, enquanto se pode dizer que a culpa é da terra. Ao Sol nunca falta nada, aquele de ontem é hoje e será. Agora, quando te vejo girar ainda nos efeitos do meu fiat divino, como se não quisesse perder nada, para encerrá-los nele e dar-lhe as homenagens, o amor dos efeitos que produz para pedir-lhe que venha reinar sobre a terra, você dispõe ao nosso querer formar outro ato dele. Porque tu deves saber que o fiat voluntas tua, como céu na terra, será outro ato de nosso fiat supremo, como será um efeito, mas sim um ato, mas com tal magnificência que todos ficarão surpreendidos. Agora tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que devia possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina. Ao rejeitá-la, perdeu o ato e ficou com os efeitos, porque sabíamos que assim como a terra não pode viver sem ter ao menos os efeitos que produz o sol, se não quiser viver na plenitude de sua luz e de seu calor, assim o homem não podia viver ao menos sem os efeitos da nossa vontade divina, já que tinha rejeitado a vida dela. Portanto, seu reino não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso fiat divino que age na criatura. Esta é a razão de meu longo falar sobre ele. Não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu fiat divino, que não termina jamais quando quer operar na criatura. E é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz, que não se vêem os confins, por isso continue girando em tudo o que tem feito e produz meu fiat divino. Não se canse jamais, se quiser obter um reino tão santo. Depois acrescentou, minha filha, assim como os efeitos são produzidos pela única vontade minha e agem segundo as disposições da criatura, assim os atos de nosso querer, independente delas, são produzidos pela unidade do ato único do nosso fiat divino, do ato único. Assim, em nós é sempre um nosso ato, porque em nós não há sucessão de atos. E se a criatura parece que ora fazemos a criação, ora a redenção e ora que queremos formar o reino de nossa vontade no meio das criaturas, é a manifestação que fazemos do que possui nosso único e único ato, que enquanto a eles parece que fazemos e tiramos tantos atos distintos para nós, tudo está encerrado em um só ato. Na unidade de nosso querer divino, que encerra um só ato, nada lhe pode fugir. Encerra tudo, faz tudo, abraça tudo e é sempre um só ato. Assim, tanto os efeitos que produz nosso fiat como os atos dele partem sempre da unidade do somente um ato nosso, único ato nosso. Então vamos lá, gente. Vamos ver que Jesus ilumina aqui. É um trecho muito grande e muito importante. Então, meu abandono continua. E seguindo meu giro em suas obras, me sentia circundada por elas. E cada uma esperava que eu a reconhecesse como obra do meu Criador, para nos vincular com vínculos inseparáveis. Parecia-me que a divina vontade, com sua luz, corresse em toda a criação, como corre o nosso sangue no corpo. Assim corria também em todos os atos, palavras, passos, penas e lágrimas de Jesus. E eu ia em busca de tudo como coisas minhas para amá-las e reconhecê-las como coisas que me pertencem. Mas enquanto fazia isso, meu Deus Jesus me disse: minha filha, quem vive na minha divina vontade está em comunicação com todas as coisas criadas por nós, porque ela é de todos e pertence a todos, sendo uma vontade que domina e age.
Todas as coisas lhe são como membros do corpo, ao corpo, dos quais a cabeça é Deus. Então, quem vive na vontade divina, essa pessoa está em comunicação com todas as coisas criadas, porque, porque pertence à divina vontade. Porque sendo uma vontade que domina e age, todas as coisas lhe são como membros tão fixos no ato único. Então, se você vive na vontade divina, você está vendo tudo dentro do ato único, como tudo fruto do ato único, né? Então, a gente está em comunicação com todas as coisas que saíram desse ato único. Então, ele é a cabeça, porque ele é a origem, que tem vínculos com todas as coisas, porque nelas corre nosso divino querer como ato primário de vida. Então, tudo que tem é Deus a fonte e a divina vontade corre para gerar essa vida contínua. E tudo é inseparável da vontade divina. Aí, só a vontade humana, se quiser agir sozinha, só a vontade humana, se quiser agir sozinha, sem a união da nossa, pode romper esta bela união. Então, somente a vontade humana tem esse poder, olha só. E vai romper este vínculo de inseparabilidade entre Deus. Uau, que incrível! Só a vontade humana, se quiser agir sozinha, sem a união da nossa, pode romper esta bela união. Meu Deus do céu, que horror! Que absurdo, né? Incrível também. Este vínculo de inseparabilidade entre Deus, entre as coisas criadas e entre as criaturas. Por isso, minha divina vontade é a portadora à criatura de todos os nossos atos feitos na criação e na redenção. É a reveladora de nossos segredos. A divina vontade revela todos os segredos, né, da pessoa de Deus. Sendo uma nossa vontade com a criatura que vive nela, como pode esconder-se? Então revela-se, né, totalmente. E eu, minha filha, como me sentiria mal se não te pusesse a par das minhas lágrimas, das mágoas mais íntimas e do que eu fiz estando sobre a terra? E em minha dor eu diria, nem mesmo a minha pequena filha do meu querer conhece tudo que eu fiz e sofri para ter a correspondência. Então você tem que estar, né, conhecendo tudo isso. Embora seja do seu pequeno e repetido te amo e lhe fazer o dom do que me pertence, então cada coisa que você conhece de mim, né, de Jesus, de Deus, e ama como tua, então qualquer coisa que você conhece, que Deus fez, que você entende e ama como seu, eu te faço dom. Olha só, é muito importante você conhecer, né, essas verdades de Jesus e cada vez mergulhar mais nele, né? E fazendo festa, digo: tenho sempre que dar à minha filha e ela tem sempre que receber. Por isso estaremos sempre juntos, porque estamos ocupados na troca que fazemos, eu em dar e ela em receber. Beleza, agora vamos para frente aqui. Depois disso, seguia meu giro em todos os atos bons feitos, desde o princípio da criação, por todas as criaturas. Então, ela foi atrás dos atos bons feitos, tá? Não excluindo o meu primeiro pai Adão, para oferecê-los para obter o reino da divina vontade sobre a terra. Aí, por isso que Jesus falou que esses atos bons, nem todos são atos na divina vontade. Às vezes são efeitos que ela está olhando, né? E meu Deus, Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, não há coisa boa que não saia da minha vontade divina. Mas há diferença entre essas coisas boas que você está dizendo aí, esses atos bons feitos desde o princípio da criação. Há uma diferença entre elas. Há diferença entre elas, entre atos e efeitos da divina vontade. A criação foi um ato do meu fiat. E ó, quantas coisas belas não saíram. Aí você fica pensando, então, como que um ato meu, uma respiração minha, vai ser um ato da divina vontade? Né? Como que vai ser isso? Né? Porque vai. Nossa, a criação é muito grande, o que a criação fez. Agora, a minha respiração é um ato na divina vontade? Aí você fica meio assim, né? Calma, a gente vai entender. A criação foi um ato do meu fiat. E ó, quantas coisas belas não saíram? Céus, sóis, estrelas, ar que devia servir para a vida natural da criatura. Mar, vento, tudo foi plenitude e multiplicidade de obras. Porque um ato da minha vontade divina é capaz de encher tudo e de fazer tudo. Aí você fala, mas como que a minha respiração é capaz de encher tudo e de fazer tudo? Meu Deus, me explica agora, meu Deus. Agora eu tô com, né, com nó no cérebro. A criação do homem também foi um ato da divina vontade. E o que não fechou, né? Quanta coisa surgiu ali, né? Na pequena circunferência do homem, inteligência, olhos, ouvidos, boca, palavra, coração e até nossa semelhança
pela qual fazíamos o portador do seu Criador. Quantos prodígios não prende? Então, é isso, aqui que estão os nossos atos. Os nossos atos estão dentro desse ato da divina vontade, do ato único. Então, os atos que nós fazemos simplesmente é um ato de Deus, que ele já fez no ato único e a gente, né, corresponde a esse ato, a gente aceita esse ato, a gente aceita. Não é que a gente está fazendo um ato, é um ato que já Deus já fez no ato único, mas que a gente contempla, que a gente sabe que Deus que fez e a gente aprecia, agradece. Então, é um ato na divina vontade a minha respiração, o meu batimento cardíaco, a minha inteligência, os meus olhos, meus ouvidos funcionando, a minha boca falando, o meu coração batendo e até a semelhança com Deus. Porque já veio do ato único. Então, a gente não está fazendo atos. São atos já feitos que nós estamos só contemplando esses atos. Nós estamos dando vida a eles no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, na nossa compreensão, na inteligência, memória e vontade, é onde a gente atua, na nossa alma. Agora, as outras pessoas que às vezes não estão na divina vontade, elas não têm essa compreensão, elas não têm esse conhecimento, elas não apreciam isso, não contemplam essa realidade. Então, elas estão longe dessa realidade porque não apreciam. Se você conhece, você aprecia, você... Então, muda tudo, é o conhecimento, tá? Você conhecer muda tudo. Aí se torna um ato na divina vontade, que já é o ato da vida delas, também é, né? O seu marido que não está vivendo a divina vontade e não está reconhecendo isso, ele está respirando e é um ato da divina vontade a respiração dele. Mas só que ele não tem esse conhecimento, você tem. Aí você conhecer muda tudo, né? Você está unido a Deus, você é inseparável de Deus, porque você está contemplando, conhecendo, sabendo que é Deus quem está fazendo isso. Ah, mas meu marido sabe que é Deus que está dando respiração para ele. Mas ele tem essa, entendeu? Passou pelo cérebro dele a verdade do Fiat, ele está contemplando o Fiat Supremo, ele sabe que existe o Faça-se de Deus e o Fiat, entendeu? Isso faz uma diferença enorme, né? Então, é isso que Jesus está mostrando para mim. Então, quantos prodígios não prende, a semelhança de Deus, né? Pelo qual fazíamos portador do seu Criador. Então, você é o portador de Deus, porque Deus está vivendo em você, fazendo um ato contínuo em você, do ato único. Então, você é o portador de Deus, porque Deus está o tempo todo mantendo a sua vida. Você está vivendo porque Deus está pondo a mão em você todo dia, entendeu? Quantos prodígios não prende? Não só isso, mas toda a criação foi posta em torno dele para servi-lo, como se um primeiro ato de nosso Fiat feito na criação quisesse servir ao segundo ato feito ao criar o homem. Outro ato de nossa vontade divina foi a criação da Virgem Imaculada. Foram tais e tantos prodígios feitos nela, que céus e terras ficaram estupefatos, tanto que chegou a fazer descer o Verbo divino sobre a terra, o que formou outro ato do meu Fiat, que foi a minha encarnação, e tu sabes que foi portador de todos os bens para a família humana. Todo o resto dos bens que houve entre as criaturas virtudes, aí se você é uma pessoa que é um ato de Deus, e aí surge de você orações, virtudes, boas obras, é efeitos, né? Milagres são efeitos do meu querer divino, os quais trabalham segundo as disposições das criaturas. E por isso são sempre limitados, não com aquela plenitude que enche os céus e terra. Em vez disso, os atos do meu Fiat divino são independentes deles. E por isso se vê a grande diferença entre atos e efeitos. E isso se vê muito bem também no Sol e entre os efeitos que ele produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz. Então, você, como ato, você está sempre fixo na plenitude da vida que Deus deu para você. Então, você é um ato de divino e você se contempla ali sendo um ato divino. Os atos que você fizer bons vão ser efeitos dessa divina vontade que já reina em você. E serão limitados os bens que você faz ali só agora. Uma comida que você faz, o seu marido come e ele agradece, é um efeito que está acontecendo limitado ali. Mas a sua vida é um ato na divina vontade, a sua respiração, a sua palavra, é um ato que está sendo feito com Deus em Deus. Vocês estão entendendo? Tem que entender a diferença. E isso se vê muito bem também no Sol, que é um ato da divina vontade, mas ele faz efeitos, ele produz efeitos como você também produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz, que com majestade enche a terra.
jamais cessa de dar sua luz e seu calor. Ao contrário, os efeitos do Sol, que se pode dizer que estão à disposição da Terra, são inconstantes, porque é a Terra que às vezes não tem, né, que não está voltada ao Sol. Ora se vê a terra florida com a variedade de tantas cores, e ora se vê despojada sem beleza, como se o sol não tivesse a virtude comunicativa de comunicar sempre seus admiráveis efeitos à terra. Enquanto se pode dizer que é a terra que é culpada. Ao sol nunca falta nada. Aquele de ontem é hoje e será. Agora, quando te vejo girar ainda nos efeitos do meu fiat divino, como se não quisesse perder nada, são as boas obras que ela estava contemplando, né? Para encerrá-los nele e dar-lhes homenagem o amor dos efeitos que produz, para pedir-lhe que venha reinar sobre a terra. Assim, você dispõe que o nosso querer forme outro ato, que é o reino da divina vontade, né, na terra. Será outro ato de nosso Filho Supremo, não será um efeito, mas sim um ato, mas com tal magnificência que todos ficarão surpreendidos. Agora tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que deve possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina, que é o que eu falei. Ao rejeitá-la, perdeu o ato e ficou só com os efeitos. Então, se você rejeita essa unidade com Deus e você não vive com Deus, agradecendo, reconhecendo essa inseparabilidade com Ele, que você é um instrumento dele, que você está sempre em comunhão com Ele, a sua vontade humana rejeita. Aí você vai dizer que é você que fez essas coisas, né? Você que fez o bem para as pessoas, não vai ser Deus que fez através de você, entendeu? Você desliga essa comunhão com Deus. Foi você que fez a comida, não foi Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Foi eu que fui lá e comprei, fiz e tal. Aí a sua vontade humana tem o poder de tirar essa comunhão. Tá ali a comunhão, mas você não quer ela. E aí você tem direito, infelizmente, a porcaria da vontade humana pode rejeitar essa unidade. Esse reconhecimento que é Deus quem fez o efeito através de você. Porque sabíamos que assim como a terra não pode viver sem ter ao menos os efeitos que produz o sol, se não quiser viver na plenitude de sua luz e seu calor, assim também o homem não podia viver ao menos sem os efeitos de nossa divina vontade, já que tinha rejeitado a vida dela. Quer andar, correr, né, fazer o bem ali que o homem vai fazer e tal. Portanto, seu reino não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso Fiat divino que age na criatura, né? Que é chamar para a pessoa conhecer, para a pessoa reconhecer, porque é só isso que falta. Essa é a razão de meu longo falar sobre ele, não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu Fiat divino, que não termina jamais quando quer operar na criatura, e é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz. Então, o Fiat divino atua, mas se você não corresponde, se você não, muitas vezes não vai acontecer, né? Só quando você quiser que seja algo bom, e às vezes nem vai ser algo bom, vai ser algo da sua vontade egoísta, e aí vai ser feito, né, de uma vontade egoísta humana, não mais do Fiat divino, entendeu? Esta é a razão do meu longo falar sobre ele. Não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu feito divino, que não termina jamais quando quer operar na criatura, e é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz, que não se vê os confins. Claro, se você tiver unidade com Deus, você vai ver só bênção e bênção saindo através dos efeitos da sua vida. Mas se você não está unidade com Ele, você não vai ver nada, né? Você vai ficar cego. E você vai ver só pecado e misérias aumentando cada vez mais ao seu redor, né? Depois ele falou: minha filha, assim como os efeitos são produzidos pela somente única vontade minha e agem segundo as disposições das criaturas, assim os atos de nosso querer divino, independente delas, são produzidos pela unidade do ato único de nosso Fiat divino. Acho que eu já expliquei isso, né? Assim em nós é sempre um nosso ato. Então não tem que explicar, porque eu já falei sobre esse ato único várias vezes, é dele um ato só. E tudo é derivado desse único ato, né? Não tem sucessão de atos, a gente parece que a gente está vendo vários atos, mas é um ato só que ele já fez, já terminou e já está pronto, entendeu? A gente só vai reconhecer e contemplar. Então é isso. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha ama. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos,
do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8 de maio, volume 27, trecho 26. 2 de janeiro de 1930. Diversidade de atos e efeitos do Fiat Divino. Quantos bens pode produzir um ato dele? Exemplo do Sol. Meu abandono no Fiat continua, e seguindo meu giro, em suas obras me sentia circundada por elas. E cada uma esperava que eu a reconhecesse como obra de meu Criador, para nos vincular com vínculos inseparáveis. Parecia-me que a divina vontade, com sua luz, corresse em toda a criação. Como corre o nosso sangue no corpo, assim corria também em todos os atos, palavras, passos, penas e lágrimas de Jesus. E eu ia em busca de tudo como coisas minhas, para amá-las e reconhecê-las como coisas que me pertencem. Mas enquanto isso fazia, meu doce Jesus me disse: minha filha, quem vive na divina vontade está em comunicação com todas as coisas criadas por nós. Então, a alma que vive na divina vontade, ela está vinculada, né? Essa união, né? A alma vive, né? Dentro, né? Vamos dizer, desse cerco da divina vontade, né? Ela está dentro desse ato único, né? Quando ela entra para a divina vontade, né? Vamos dizer assim. Então, isso é um vínculo, né? Ela está vinculada com toda a criação, né? Nós estamos vinculados com toda a criação. É muito incrível esse vínculo, né? Porque ela é de todos e pertence a todos, sendo uma a vontade que domina, né? Então, a vontade que domina toda a criação, né? Que mantém, que conserva, que dá vida. Então, é uma única vontade que domina a tudo e todos, né? E age. Todas as coisas lhe são como membros ao corpo, dos quais a cabeça é Deus, né? Então, Deus é a cabeça, né? Onde criou todas as coisas, né? Ele é a cabeça e a vontade é essa que faz circular, né? Como um sangue no corpo, faz circular tudo, né? Para dar vida, né? A esse corpo. Então, muito interessante, né? Esse vínculo, essa vincularidade, né? Da alma com toda a criação. Nós estamos vinculados, né? Essa conexão que existe, né, na criação e essa conexão também, né, de toda a criação com Deus, né? Porque saiu dele tudo, né? Então, muito, muito incrível. Que tem tantos vínculos a todas as coisas, porque nelas corre nosso divino querer como ato primeiro de vida, que eles são inseparáveis, né? Então, é a divina vontade que dá vida a todas as coisas, não tem como separar. Se separar, né? Essa vida do divino querer, né? Todas as coisas perdem a vida, né? Esse ato primário de vida, né? Que a divina vontade dá, né? A todas as coisas, a toda a criação, né? E aí a gente está incluso nessa, né? Porque somos parte da criação de Deus, né? Só a vontade humana, se quiser agir sozinha,
sem a união da nossa, pode romper esta bela união. Então, olha só, né, como é forte isso, né? Como é a vontade humana, né? Só a vontade humana, ela em querer, né, agir, fazer as coisas por si mesmo, tomar as decisões por si mesmo, o que é capaz de fazer esse poder, né, que Deus colocou na vontade, né, do homem ao criar, né, ao colocar essa vontade, né, essa liberdade que é onde está a nossa liberdade, né, de decidir. Então, ele deu essa liberdade de decisão, né? De querer ou não, né? Amar a Deus, corresponder a Deus, né? E ter essa vida de união com Deus. Então, só a vontade humana pode romper essa vincularidade, né? Essa união, né? Com a vontade divina. Este vínculo de inseparabilidade entre Deus, entre as coisas criadas e entre as criaturas. Então, rompe, né? A vontade humana rompe o vínculo com Deus e com a criação, né? E até parece, né, a gente vê, né, parece que a criação, ela se rebela, né, contra o homem, né, de todas as coisas que a gente vê acontecer, né, na criação, é como se a criação tivesse se rebelado, né, é como se o homem fosse o inimigo, né, é muito interessante da gente ver. É justamente esse rompimento, né, então é algo desconhecido, né, para eles, assim. Então, rompe, né, ao a pessoa fazer sua própria vontade, rompe esse elo. Por isso, minha divina vontade é a portadora, a criatura de todos os nossos atos feitos na criação e na redenção. Deixa eu ver, volta aqui, não vou me entender direito aqui. Divino, você vai entender. Entre as coisas criadas e entre as criaturas, tá? Por isso, minha divina vontade é a portadora, a criatura de todos os nossos atos, feitos na criação e na redenção. É a reveladora de nossos segredos. Sendo uma a nossa vontade com a criatura que vive nela, como pode esconder-se? E eu, minha filha, como me sentiria mal se não te pusesse a par das minhas lágrimas, das mágoas mais íntimas do que eu fiz estando sobre a terra e em minha dor diria: nem mesmo a pequena filha de meu querer conhece tudo o que fiz e sofri para ter a correspondência. Então precisa conhecer, né? Então Deus, ele quer comunicar para nós tudo o que ele fez, né? Se fazer conhecido, né? Então como a alma vai corresponder, vai amar, né? Vai tomar posse, né? Como coisa sua, né? Se ela não tiver esse conhecimento, então ela precisa, né? Conhecer, né? Todo esse trabalho de Deus, né? O amor dele, tudo que ele fez na criação, né? Na redenção, né? Todo o ato, nesse ato único divino, né? Todo o ato de Deus, né? Os motivos e os para quê. Então, se a alma não estiver a par, não conhecer, né, as dores de Deus ao perder ali essa vincularidade, né, essa união, essa inseparabilidade, né, por causa da vontade humana, as mágoas, né, mais íntimas do coração de Deus, as almas não entendem, porque tá todo mundo aqui, todo mundo vive na vontade divina aqui, né, sobre esse ato, né, primário de vida, né, todos, né, a gente não tem como, né, mas a diferença é que o filho da divina vontade, ele tem consciência, ele conhece, reconhece, toma posse, né, de tudo que Deus fez pelo conhecimento que tem, né, ama, né, entende que tudo que Deus fez foi por amor, ela é para ela, tudo para ela, então ela toma posse, né, do que Deus fez, então ela corresponde a Deus, né, então para corresponder tem que conhecer, é muito importante, né, embora seja do seu pequeno e repetido te amo, e lhe fazer o dom de que me pertence. Então, é a continuidade, a repetição, essa correspondência contínua, né, da criatura, né,
ali no ato de correspondência a Deus, o amor de Deus, então ele vê, né, aquela correspondência, a alma correspondendo a ele, então ele faz dom, né? Então, se a alma está conhecendo, se a alma está correspondendo continuamente a Deus, né, a alma que vive na divina vontade, ele faz dom, né? Então ele vai derramando, né, tudo aquilo que pertence a ele, ele dá, né? Então ele dá, né, para nós. Então, cada coisa que você conhece de mim e ama como tua, eu te faço o dom dela. Olha que incrível. Cada conhecimento que a gente adquire, né, de Deus, da obra dele, do que ele fez na criação, na redenção, as suas mágoas, as suas lágrimas, né? Então, tudo que a gente vai conhecendo, a gente vai amando tudo que Deus fez, né? Por amor, né? Tudo que Deus fez, a gente vai amando. Uau, meu Deus, o que que é isso? Que amor é esse, né? A gente fica assim, né? As nossas reações quando a gente vai conhecendo Deus, né? E ama como tua. Então, muito importante isso. Não adianta a gente conhecer e não tomar posse como coisa nossa, né? Que a Aline estava até falando, né, na reflexão, né, dos 31 dias com Maria, ela estava falando, né, sobre isso. Então, não adianta a gente conhecer e não tomar posse dessa verdade, né? Tomar, tomar como coisa minha, né? Porque ele está dando tudo isso para nós. Ele fez tudo isso para dar, né? Ele quis dar essa vida, ele quis ter, que a gente, né, ele nos criou para ser essa companhia, ter esse vincularidade, essa união com a vontade dele, essa relação. E a gente precisa tomar posse dessa verdade. Está tudo feito. O que a gente precisa é viver, tomar posse dessa verdade, de tudo que Deus fez. E ele está dando, se ele está dizendo aqui que a gente vai ter posse dele, que a gente vai possuir todos os bens, né? A gente vai herdar tudo isso. Meu Deus, tudo isso é nosso, né? Tudo que ele fez é para nós, é criação. Então que a gente tome posse dessa verdade, né? Que a gente reconheça, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Como a gente falou, algumas pessoas até sabem, né? Ah, Deus criou isso aqui para mim, né? Ele criou. Mas no seu dia a dia, ela não tem essa consciência, né? Geralmente as pessoas assimilam a si mesmas as coisas, principalmente os atos que são feitos. Elas assimilam a elas mesmas, né? Roubando a glória de Deus. Então, eu fiz isso, eu cozinhei, eu arrumei a casa, eu é, dei um conselho, eu sou incrível, sou muito sábio, eu sei dar conselhos, então rouba, né? Ela não tem essa consciência de que é Deus nela, né? Ela é um instrumento de Deus e que é Deus fazendo através dela, nesse ato de Deus, né? Que ele fala, né? Que sobre essa criação do homem, né? A boca, a palavra. Então, tá no ato único de Deus. O nosso respirar é um ato, né? É um ato, é muito incrível. Então a gente precisa tomar posse, não adianta só conhecer, simplesmente ali contemplar, mas viver, tomar posse dessa vida que Deus está dando, né? Muito importante, porque é isso que ele vai ali fazer dom, né? Quando a gente vive essa verdade, né? Que ele está revelando, que ele está ali nos trazendo esse conhecimento. A cada conhecimento, cada luz, o que ele quer, né? Que a gente fique só contemplando, né? O que ele fez, simplesmente só conhecer, mas vivê-la, tomar posse, amar essa verdade, amar o que Jesus, o que Deus fez, a vontade divina, as decisões da vontade divina em todas as coisas, né? E tomar posse, né? E viver isso, né? E eu te faço dom dela, e fazendo festa digo, tenho sempre que dar à minha filha, e ela tem sempre que receber, né? Então, é correspondência ao dar e receber, né? Esse ciclo contínuo de dar e receber. Deus tem sempre que dar, porque ela está sempre correspondendo continuamente. Então, Deus vai dar, dar, dar. Então, o que faz a alma crescer, né? Desenvolver na divina vontade, no conhecimento, é correspondência contínua, é vida, né? Por isso estaremos sempre juntos, porque estamos ocupados na troca que fazemos. Então, a inseparabilidade, isso, né? Vai estar sempre junto, porque correspondência, né? É o dar e receber. Não está só dando, como é na maioria, né? Na maioria ali, nas almas, né? Deus só dá e ele não recebe a correspondência, né? O reconhecimento, o agradecimento, né? O amor. Então, ele não recebe. Então,
A alma que vive na divina vontade é esse dar e receber contínuo, não é só ele dando. Então, isso, né, é por isso que ele fala dessa inseparabilidade, que a alma vai estar sempre junto, ele vai estar sempre junto da alma, né? Que a alma está correspondendo a ele, né? Não está querendo tirar, né, roubar dele, né, os direitos devidos, né, o reconhecimento. Depois disso, eu seguia meu giro em todos os atos bons feitos desde o princípio da criação por todas as criaturas, não excluindo meu primeiro pai Adão para oferecê-los para obter o reino da divina vontade sobre a terra. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, não há coisa boa que não saia de minha divina vontade. Então, todo ato bom, todo bem que é feito, né, sai de Deus, não de nós. A gente não faz nada de bom, né? Então, todo bem que é feito, todo o ato bom, ou do bem que é feito pela criatura, sai de Deus, né? São efeitos da vontade divina, né? Não há diferença. Peraí. Minha filha, não há coisa que não saia de minha divina vontade, mas há diferença entre ato e efeito dela. Então, é importante a gente entender essa diferença de ato e efeito, né? Na divina vontade. A criação foi um ato do meu Fiat. E ó, quantas coisas belas não saíram, céu, sol e efeitos dela. A criação foi um ato do meu Fiat. E ó, quantas coisas belas não saíram, céus, sóis, estrelas, ar que devia servir para dar para a vida natural da criatura. Mas vento, tudo foi plenitude e multiplicidade de obras, porque um ato da minha divina vontade é capaz de encher tudo e fazer tudo. Então, não tem sucessão de ato, é um ato único, né? Deus, em um único ato, fez todas as coisas, né? Parece ter sucessão de atos, né? A criação, quando a gente lê lá no Gênesis, né? No primeiro dia, segundo dia, né? Parece que tem sucessão de atos, mas é ato único, está dentro do ato único divino. Todas as coisas, né? A gente aqui está vendo acontecer, a gente está correspondendo dentro desse ato único divino, onde tudo está feito, ele já viu tudo ali, tudo feito, né? Ele já vamos dizer assim, no aba eterno, né? Que é sempre presente, então ele já viu, né? Todas as coisas feitas, assim, tudo pronto. O reino já aconteceu, ele já deslumbrou tudo, tudo feito. A gente que está, né? Vendo, né, acontecendo, acompanhando ali no tempo, né? Mas está tudo feito, né? Parece ter sucessão de atos, mas não tem, tá tudo dentro do ato único de Deus, né? Muito incrível, né? Porque um ato da minha divina vontade é capaz de encher tudo e de fazer tudo. A criação do homem foi um ato dela, então nós somos um ato, né? E o que não fechou na pequena circunferência do homem, então, o que Deus colocou no homem, né? Muito incrível, criação, mistério, né? Inteligência, olhos, ouvidos, boca, palavra, coração e até nossa semelhança, pela qual o fazíamos o portador de seu Criador, né? Que ele está falando isso, aquela questão de ser portador, a criatura é portador, né? De Deus, né? Dessa que ele é onde ele vai comunicar e vai ser esse portador, esse comunicador, né, de Deus, né, de falar de Deus, de Deus se fazer conhecido. Então somos esse instrumento, né, esse portador de Deus, né, onde ele vai comunicar, né, sobre ele, sobre sua divina vontade, e a criatura, né, é aquele que vai comunicar, né, vai transbordar toda essa verdade que ele está comunicando na alma, né. Então, assim, né, fazíamos o portador de ser o Criador, né, de portar, de tomar posse do Criador, é muito incrível, né? Quantos prodígios não prende? Não só isso, mas toda a criação foi posta em torno dele para servi-lo. Então, é muito grande, né? Como se um primeiro ato de nosso Fiat feito na criação quisesse servir ao segundo ato feito ao criar o homem. Outro ato de nossa vontade divina foi a criação da Virgem Imaculada.
Foram tais e tantos os prodígios feitos nela que céus e terras ficaram estupefatos. Tanto que chegou a fazer descer o Verbo divino sobre a terra, o que formou outro ato de meu filho, né? Tem incrível que parece uma sucessão de atos, né? Que foi a minha encarnação. E tu sabes que foi portador de todos os bens para a família humana. Então ele, né, nele estava todos os bens, né? Em cada ato que Jesus fazia estava ali. Ele foi o portador, né? O guarda, né, que guardou, né, todos os bens, os méritos, os bens, né, para nós. Né? Então ele conquistou a salvação, ele santificou, reconquistou, né, tudo, restaurou tudo, né, para voltar, né, a esse plano original de Deus. Então tudo que Jesus fez foi para isso, para voltar ao plano original, né? Todo o resto dos bens que houve entre as criaturas, então os efeitos, isso são os efeitos, olha só, todo o resto, então aquilo, os bens que houve, né, entre as criaturas ali, né, a virtude, a oração, as boas obras, milagres, né, então toda essa vida que está acontecendo aqui são efeitos, efeitos desse ato único de Deus, do ato de Deus, né, que interessante, né? Os quais trabalham segundo as disposições das criaturas, né? Então, essa vida, né, todo esse desenrolar, esse desenvolvimento, né, desses bens, né, desses efeitos, vai depender da disposição da abertura de cada alma, né? Que esses efeitos da divina vontade ali vai acontecer, vai agir, né, nas criaturas, isso vai depender, né, ali as virtudes, a boa obra, as orações, né, tudo, né, vai depender da disposição de cada alma, né? E por isso são sempre limitados, não com aquela plenitude que enche céus e terra. Em vez disso, os atos do meu fiat divino são independentes deles. E por isso se vê a grande diferença entre atos e efeitos. Então a divina vontade não depende, né? É independente desses, não sei, né? Acho que dessas disposição, é isso que eu queria entender aqui, essa parte eu não entendi muito bem. Em vez disso, os atos, né? Então, o ato feito na divina vontade do meu fiat divino, os atos de Deus, né? O ato único, né? Tudo que Deus fez, que Ele está falando, né? Desse ato único, criação, redenção, tudo isso, eles são independentes desses efeitos, né? Pelo menos é assim que eu entendi. E por isso se vê a grande diferença entre ato e efeitos. E isto se vê muito bem também no Sol e entre os efeitos que ele produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz, então não muda, né? Ele está sempre lá, dando luz, calor, né? Sempre em seu lugar, né? Na plenitude da luz, fixo, né? Sem sair do seu posto. Que com majestade enche a terra, jamais cessa de dar sua luz e seu calor. Ao contrário, os efeitos do Sol, então, ele está sempre fixo lá fazendo, né, aquilo que para o qual ele foi criado, né, emitindo luz e calor, né. Então, ao contrário, os efeitos do Sol, que se pode dizer que são a disposição da Terra, são inconstantes. Então, o efeito que vai causar essa luz e calor vai depender da disposição, né, que está falando esse exemplo da disposição das almas. Então tá lá, né? O ato único de Deus é sempre fixo, tá lá, né? Sempre dando bem, né? Tá lá fixo o ato único de Deus. Não muda, né? Tá lá emitindo sua luz, né? Mas o efeito dessa luz nas criaturas vai depender da disposição de cada um. Né? Esse é o exemplo que ele está dando daqui da Terra. Né? Porque é inconstante, então depende da disposição. Ora se vê a terra florida com a variedade de tantas cores, e ora se vê despojada e sem beleza, como se o sol não tivesse a virtude comunicativa para comunicar sempre seus admiráveis efeitos à terra, enquanto se pode dizer que a culpa é da terra. Então, né, se não tá, não surge os efeitos, não há aquela mudança na alma, não é culpa de Deus, né? Ah, porque Deus, né, não tem poder para isso, não.
É porque a alma, na sua liberdade, não quer, né, essa vida, né, de união com Deus. Ela quer viver sua própria vida, na sua vontade, do seu jeito. Então, por isso que eu falando, que posso dizer que a culpa é da terra. Então, a culpa é da própria alma ali, né, da liberdade dela, foi o que ela decidiu. Ao sol nunca falta nada. Aquele de ontem é hoje e será. Então, né, fazer essa comparação com ele, né, do sol que é imutável, né? Ele sempre será o que ele foi ontem, ele sempre será hoje, amanhã, nunca vai mudar, né? Agora, quando te vejo girar, ainda nos efeitos de meu Fiat divino, então, tudo que foi produzido desse efeito, né, do ato de Deus, o efeito, pode, como se não quisesse perder nada, para encerrá-los nele e dar-lhe as homenagens, o amor dos efeitos que produz, para pedir-lhe que venha reinar sobre a terra. Você dispõe a nosso querer formar outro ato dele. Então, esse reconhecimento, né, de todas as coisas, né, de tudo é feito, né, de que tudo é Deus, né, não ficar atribuindo assim, porque as almas, né, ela nas suas vontades humanas, elas atribuem a si tudo o que faz, não tem esse reconhecimento. Então, os efeitos, né, aí do que acontece, né, nas circunstâncias, nas situações do que nos cerca, né, geralmente as almas atribuem a si, né, então ela não vê Deus, né? Não vê que é Deus em todas as coisas, não tem essa consciência, né? Então é muito importante esse conhecimento, o conhecimento que vai dar essa consciência para a gente, né? Que o que tudo nos cerca é vontade divina, tudo nos cerca, né? É Deus em todas as coisas e é Ele que está, né? Fazendo, né? Todas as coisas, né? E que até em nós também, né? Todo ato bom, todo bem, né? O respirar, a palavra, tudo, né? Tudo que ali, os efeitos mesmo, né? O que a gente faz no nosso dia a dia é tudo Deus. Então, um exemplo que ela me falou, né? O cozinhar não fui eu, né? Foi Deus que cozinhou, né? Eu sou um instrumento dele e ele se serviu de mim, né? Ali para amar, né? Meu esposo, o meu filho, naquele ato de cozinhar, de alimentar a minha família. Então, eu não atribuo a mim, né? A gente tem essa consciência que, por mais simples que bobo que seja, né, que for escutar assim, quem não entende, nossa, né, vocês já estão viajando demais, né? Como assim não fui eu que fiz, que isso é minhas mãos que tá ali, né? Então, é bem complicado para a pessoa entender isso, né? Porque são coisas tão ordinárias, simples, que elas não acreditam. É difícil encaixar na cabeça que essas coisas simples é Deus ali, né? Agindo, fazendo, né? É, esses efeitos todos é Deus, né? Então, é difícil, né? E aí ele continua. Então, então todo esse reconhecimento, essas homenagens, né? Essa correspondência, essa gratidão, o reconhecimento é o que faz chamar, né? De formar esse reino, né? Que ele está falando, né? Dispõe, né? A vontade divina formar esse outro ato dele, que é a vinda do reino, né? Ó, quer dizer, porque tu deves saber que o Fiat Voluntas, como no céu assim na terra, será outro ato do nosso Fiat Supremo. Tá ali dentro do ato único, né, de Deus. Não será um efeito, é ato, né? Mas sim um ato, mas com tal magnificência que todos ficarão surpreendidos. Agora tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que devia possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina. Ao rejeitá-la, perdeu o ato e ficou só com os efeitos. Olha só, né? Que tragédia, né? Então, nós fomos feitos para possuir, tomar posse desse ato contínuo da vontade divina, né? Muito grande. Então, ao a gente rejeitar essa vincularidade, essa união com Deus, a gente perde esse ato, né? E a gente fica vivendo ali do efeito, né? Da vontade divina, do efeito, recebendo os efeitos, né? Só, né? Mas não está ali vivendo desse ato único de Deus ali, né? Então não tem essa consciência, né? Tá só ali vivendo os efeitos do que está sendo produzido ali, como Jesus, né, deu o exemplo do sol, que o sol está emitindo a sua luz e ela está ali vivendo dos efeitos. Dependendo da disposição dela ali, ela vai receber os efeitos, né? Porque, porque
Sabíamos que assim como a Terra não pode viver sem ter ao menos os efeitos que produz o Sol, né? Então, assim, não tem como viver sem os efeitos, né? O Sol, se não quiser viver na plenitude de sua luz e de seu calor, assim o homem não podia viver ao menos sem os efeitos de nossa divina vontade. Então, né, sem isso a gente não poderia, né, existir, né? Cessaria a vida, né, sem esses efeitos. Já que tinha rejeitado a vida dela, então rejeitou a vida, né, da vontade divina, de possuir essa vida. Então, ela rejeitou a vida, mas, né, ele não poderia, assim, retirar esses efeitos. Se retirar, ela cessaria a vida, né, cessaria ali. Portanto, o seu reino não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso Fiat divino que age na criatura. Esta é a razão de meu longo falar sobre ele. Não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu Fiat divino, que não termina jamais quando quer operar na criatura. E é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz, que não se vê os confins. Por isso, continua girando em tudo o que tem feito, e produz meu Fiat divino. Não se canse jamais se quiser obter um reino tão santo. Então, o conhecimento, né? O conhecimento traz esse reconhecimento, né? E a alma faz tomar posse, né? E tem essa consciência, né? De que, né? De Deus, né? De que Deus está fazendo, do que nos cerca, né? Dessa vontade divina que nos cerca, nos preenche, nos dá vida. Então, esse reconhecimento, né? De que é Deus, né? Que é tudo Deus que faz, não é nós. Então, esse reconhecimento dá a glória devida a Deus, né? E através desse conhecimento, a alma corresponde de acordo, né? Depois acrescentou, minha filha, assim como os efeitos são produzidos pela somente única vontade minha, interessante, né? E agem segundo a disposição da criatura. Então, bem, né? Que é dado ali os efeitos da vontade divina, do ato divino, né? Então, como já foi falado, né? Só vai receber se a criatura tiver disposição para receber, segundo a disposição. Então, vem dele, né? Somente da única vontade de Deus, não depende da criatura, né? Esses efeitos. Mas aí, né? Ele dá, vai para todos, né? Não depende da criatura, ele dá para quem ele quiser. Agora, receber vai depender de cada um, né? Mas o ato, a ação de dar os bens, os efeitos ali, né? É para todos, né? Não depende da criatura. Agora, receber é outra coisa, né? Depende da disposição. Assim, os atos de nosso querer divino, independentes delas, são produzidos pela unidade do ato único de nosso Fiat divino. Assim, em nós é sempre um nosso ato, um ato único, tem sucessão de atos, né? Porque em nós não há sucessão de atos. E se a criatura parece que ora fazemos a criação, ora a redenção, então para a gente parece que há uma sucessão que a gente está vendo acontecer no tempo ali. Então, aconteceu a criação, aí passou um tempo, viu a redenção. Então parece que Deus está fazendo sucessão de atos, né? Um ato de cada vez. Mas não. Está tudo dentro do ato único, já está tudo feito. Tá a gente que está vendo ali as coisas desenrolar no tempo, mas já está tudo feito, né? Está dentro do ato único de Deus, né? E ora que queremos formar o reino de nossa divina vontade no meio das criaturas. É a manifestação que fazemos do que possui nosso único e único ato, né? Então, que a gente vê são a manifestação, né? Mas não é sucessão de atos, né? Que enquanto a eles parece que fazemos e tiramos tantos atos distintos, para nós tudo estava encerrado em um só ato, né? Porque para Deus não existe tempo, né? É sempre o presente. Então, está tudo encerrado num único ato, né? Na unidade de nosso querer divino, que encerra um só ato, tá tudo dentro do ato único de Deus, né? Tudo dentro dessa unidade, né? Nada lhe pode fugir, encerra tudo, faz tudo, abraça tudo, e é sempre o só ato. Muito incrível, muito grande isso, né? Assim, assim
tanto os efeitos que produz nosso Fiat, como os atos dele, partem sempre da unidade, do somente único ato nosso, né? É incrível, né? Esse trecho é muito grande, né? Muito legal. Então é isso, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 27. Diversidade de atos e efeitos do Fiat Divino. Quantos bens pode produzir um ato dele? Exemplo do Sol. Meu abandono no Fiat continua, e seguindo meu giro em suas obras, me sentia circundada por elas. E cada uma esperava que eu a reconhecesse como obra de meu Criador, para nos vincular com vínculos inseparáveis. Parecia-me que a divina vontade, com sua luz, corresse em toda a criação, como corre o nosso sangue no corpo. Assim corria também em todos os atos, palavras, passos, penas e lágrimas de Jesus. E eu ia em busca de tudo, como coisas minhas, para amá-las e reconhecê-las, como coisas que me pertencem. Mas enquanto isso fazia, meu doce Jesus me disse. Então ela estava girando, meu abandono no Fiat continua, e seguindo meu giro em suas obras, me sentia circundada por elas. E cada uma esperava que eu a reconhecesse como obra de meu Criador. Cada coisa queria ser reconhecida como obra de Deus, como obra para nos vincular com vínculos inseparáveis. Parecia-me que a divina vontade, com sua luz, corresse em toda a criação, como corre o nosso sangue no corpo. Assim corria também em todos os atos, palavras, passos, penas e lágrimas de Jesus. A divina vontade que é a vida, né, da criação e dos atos de Jesus. Ela estava vendo a divina vontade, estava reconhecendo isso, né? A divina vontade é a vida de toda a criação e dos atos de Jesus. Aí Jesus disse: Minha filha, quem vive na minha divina vontade, quem vive na minha divina vontade está em comunicação com todas as coisas criadas por nós, porque ela é de todos e pertence a todos. Porque ela é de todos e pertence a todos. Sendo uma a vontade que domina e age, todas as coisas lhe são como membros ao corpo, dos quais a cabeça é Deus, que tem tantos vínculos a todas as coisas. Porque nelas corre nosso divino querer, como ato primário de vida, que eles são inseparáveis. Só a vontade humana, se quiser agir sozinha, sem a união da nossa, pode romper esta bela união, este vínculo de inseparabilidade entre Deus, entre as coisas criadas e entre as criaturas. Por isso, minha divina vontade é a portadora à criatura de todos os nossos atos feitos na criação e redenção. É a reveladora de nossos segredos, sendo uma nossa vontade com a criatura que vive nela. Como pode esconder-se? E eu, minha filha, como me sentiria mal se não te pusesse a par das minhas lágrimas, das mágoas mais íntimas e do que eu fiz estando sobre a terra, e em minha dor diria. Nem mesmo a pequena filha de meu querer conhece tudo o que fiz e sofri para ter a correspondência
embora seja do seu pequeno e repetido te amo, e lhe fazer dom do que me pertence. Então, cada coisa que você conhece de mim e ama como tua, eu te faço o dom dela. E fazendo festa, digo: tenho sempre que dar a minha filha, e ela tem sempre que receber. Por isso estaremos sempre juntos, porque estamos ocupados na troca que fazemos. Eu em dar e ela em receber. Depois disso, eu seguia meu giro em todos os atos bons, feitos desde o princípio da criação, por todas as criaturas, não excluindo meu pai Adão, para oferecê-los para obter o reino da divina vontade sobre a terra. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, não há coisa boa que não saia de minha divina vontade, mas há diferença entre atos e efeitos dela. A criação foi um ato do meu fiat. E ó, quantas coisas belas não saíram! Céus, sóis, estrelas, ar que devia servir para a vida natural da criatura, mar, vento, tudo foi plenitude e multiplicidade de obras, porque um ato da minha divina vontade é capaz de encher tudo e de fazer tudo. A criação do homem foi um ato dela. E o que não fechou na pequena circunferência do homem? Inteligência, olhos, ouvidos, boca, palavra, coração. E até nossa semelhança, pela qual o fazíamos o portador de seu Criador. Quantos prodígios não prende? Não só isso, mas toda a criação foi posta em torno dele para servi-lo, como se um primeiro ato de nosso fiat feito na criação quisesse servir ao segundo ato feito ao criar o homem. Outro ato de nossa vontade divina foi a criação da Virgem Imaculada. Foram tais e tantos os prodígios feitos nela que céus e terra ficaram estupefatos, tanto que chegou a fazer descer o Verbo divino sobre a terra, o que formou outro ato de meu fiat, que foi a minha encarnação. E tu sabes que foi portador de todos os bens para a família humana. Todo o resto dos bens que houve entre as criaturas, virtudes, orações, boas obras, milagres, são efeitos do meu querer divino, os quais trabalham segundo as disposições das criaturas, e por isso são sempre limitados, não com aquela plenitude que enche céus e terra. Em vez disso, os atos do meu fiat divino são independentes deles. E por isso se vê a grande diferença entre atos e efeitos. E isto se vê muito bem também no Sol e entre os efeitos que ele produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz, que com majestade enche a terra. Jamais cessa de dar sua luz e seu calor. Ao contrário, os efeitos do Sol, que se pode dizer que estão à disposição da terra, são inconstantes. Ora se vê a terra florida, com a variedade de tantas flores, e ora se vê despojada e sem beleza, como se o Sol não tivesse a virtude comunicativa para comunicar sempre seus admiráveis efeitos à terra. Enquanto se pode dizer que a culpa é da terra. Ao Sol nunca falta nada. Aquele de ontem é hoje e será. Agora, quando te vejo girar ainda nos efeitos de meu fiat divino, como se não quisesse perder nada, para encerrá-los nele e dar-lhe as homenagens, o amor dos efeitos que produz, para pedir-lhe que venha reinar sobre a terra, você dispõe a nosso querer formar outro ato dele.
Porque tu deves saber que o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra, será outro ato do nosso fiat supremo. Não será um efeito, mas sim um ato, mas com tal magnificência que todos ficarão surpreendidos. Agora tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que devia possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina. Nossa, é muita coisa que ele está falando aqui, né? Senhor, ajuda a gente a entender. Tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que devia possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina. Ao rejeitá-la, perdeu o ato e ficou com os efeitos. Porque sabíamos que, assim como a terra não pode viver sem ter ao menos os efeitos que produz o sol, se não quiser viver na plenitude de sua luz e de seu calor, assim o homem não podia viver ao menos sem os efeitos de nossa divina vontade, já que tinha rejeitado a vida dela. Então o homem tem, o ser humano pode viver, não tem como viver sem a divina vontade, que seja viver sob os efeitos ou viver com a vida da divina vontade. O homem rejeitou a vida, mas vive sob os efeitos. Portanto, o reino da divina vontade, que é esse prodígio, né, que é um ato de Deus, não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso fiat divino que age na criatura. É o fiat divino agindo na criatura. E o que sai da criatura são atos divinos. São atos divinos. E não só coisas assim que são efeitos. Nossa, é muito grande, né? Isso, meu Deus. Portanto, o seu reino não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso fiat divino que age na criatura. Assim como o fiat divino age em Deus e fez os atos da criação e da redenção, no reino da divina vontade, é o fiat divino, o mesmo que agiu na criação para fazer tudo, age na criatura, age através do ser humano. Esta é a razão de meu longo falar sobre ele. Não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu fiat divino, que não termina jamais quando quer operar na criatura. É o fiat divino querendo operar na criatura. O fiat divino operando na criatura. Assim como ele opera em Deus. Assim como o fiat divino opera em Deus e age. E é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz, que não se vêem os confins. Por isso, continua girando em tudo o que tem feito e produz meu fiat divino. Não se canse jamais, se quiser obter um reino tão santo. Depois acrescentou: minha filha, assim como os efeitos são produzidos pela somente única vontade minha, os efeitos são produzidos somente pela vontade de Deus, pela única vontade de Deus. Que ele falou, os efeitos são as coisas boas, toda obra boa, virtudes, orações, milagres, coisas boas que está no meio de nós na terra, é unicamente em virtude da divina vontade, são efeitos da divina vontade. E agem segundo as disposições da criatura. Assim, os atos de nosso querer divino, independentes dela,
são produzidos pela unidade do ato único de nosso fiat divino. Assim, em nós é sempre um nosso ato, porque em nós não há sucessão de atos. E se a criatura parece que ora fazemos a criação, ora a redenção e ora que queremos formar o reino de nossa divina vontade no meio das criaturas, é a manifestação que fazemos do que possui nosso único e único ato, que enquanto a eles parece que fazemos e tiramos tantos atos distintos, para nós tudo estava encerrado em um ato só. Na unidade de nosso querer divino, que encerra um ato só, um ato único, nada lhe pode fugir, encerra tudo, faz tudo, abraça tudo, e é sempre um só ato. Assim, tanto os efeitos que produz nosso fiat, como os atos dele, partem sempre da unidade do somente único ato nosso. Nessa primeira parte eu entendi assim, né, que ele fala como se fosse assim, tudo que ele fala aqui, ó, minha filha, quem vive na minha divina vontade está em comunicação com todas as coisas criadas por nós. Quem vive na divina vontade, em comunicação com Deus, na divina vontade, que não vive com a vontade humana, porque ele falou que só a vontade humana que pode fazer essa separar a gente dessa união, né? Dessa comunicação com todos os bens, com todas as coisas criadas. Quem vive na minha vontade está em comunicação com todas as coisas criadas por nós. Porque ela é de todos e pertence a todos. Sendo uma a vontade que domina e age, todas as coisas lhe são como membros ao corpo, dos quais a cabeça é Deus, que tem tantos vínculos a todas as coisas, porque nelas corre nosso divino querer, como ato primário de vida, que lhes são inseparáveis. Os bens, as coisas, a criação, a vida que corre na criação é a divina vontade. Então, a vida que corre na criação é a divina vontade. Se eu estou na divina vontade, eu estou recebendo essa vida, eu estou em comunicação com tudo que Deus criou. Aí por isso que ele falou como se fosse um corpo, e a cabeça é ele, é de onde está vindo tudo, ele é a fonte, a origem de tudo, é a vida de tudo. Por isso que ela falou que via como se fosse o sangue que corre nas veias. Que a divina vontade está na criação como o sangue corre nas nossas veias, que está levando vida. Então, quem está levando vida a toda a criação é a divina vontade. Se a gente está na divina vontade, você está recebendo a comunicação, você está ali recebendo tudo pertence a esses bens são comunicados a quem vive na divina vontade. Se você sai da divina vontade, assim, o sair dela é viver em oposição a Deus, né, na vontade humana, é como se fosse um membro cortado de um corpo. Você não está recebendo a vida, porque você está separado. É como se fosse você mesmo, com a sua própria vontade, separa, né? Se, por exemplo, tem um membro no corpo, um dedo é cortado do corpo, ele para de receber ali o sangue e para de receber os bens e ele atrofia, ele morre. Ele morre. Então, a alma que vive na vontade humana é como se ela separasse, ela fica separada, ela para de receber a vida que vem da divina vontade e ela morre. Tanto que no dia 6 da Nossa Senhora estava falando sobre isso, né? Que a alma fica morta. A alma que vive na vontade humana, que Jesus fala, é a chave do inferno, né? A alma que vive a vontade humana, ela é a chave do inferno. Aí tem ali um corpo, mas que está com a alma morta, a alma morre. A alma morre.
Então, quem vive na vontade humana, nessa separado, né, para de receber o fluxo da vida, que é a divina vontade. Mas que eu entendi, assim, que ele está falando, né? Todas as coisas são como membros. Ela é de todos e pertence a todos, sendo uma a vontade que domina e age, e você está nessa mesma vontade, que é a fonte da vida. Todas as coisas lhe são como membros ao corpo, dos quais Deus é a cabeça, que tem tantos vínculos a todas as coisas, porque nelas corre nosso divino querer como ato primário de vida, que eles são inseparáveis. Aí aqui, ó, só a vontade humana, se quiser agir sozinha, sem a união da nossa, pode romper esta bela união, este vínculo de inseparabilidade entre Deus, entre as coisas criadas e entre as criaturas. Por isso, minha divina vontade é a portadora à criatura de todos nossos atos feitos na criação e redenção. Como se todos esses atos a vida que corre nesses atos é a divina vontade. Se você está na divina vontade, você está recebendo, você está em contínua comunicação, recebendo esses atos, né? Só a vontade humana agindo separada de Deus rompe rompe o vínculo com os atos da redenção, gente. Meu Deus, é muito sério, né? Rompe os vínculos dos atos da redenção. E aí a pessoa fica separada. Ela não recebe o que Jesus fez na redenção. Perdoou. A gente recebeu o perdão de Deus, o céu de novo se abre. Mas para quem vive separado, perde a comunicação com esses atos. Entre as coisas criadas e entre as criaturas. Por isso, minha divina vontade é a portadora à criatura de todos os nossos atos feitos ela é a divina vontade é a portadora à criatura de todos os nossos atos feitos na criação e redenção. A criatura recebe esses atos na divina vontade. É a reveladora de nossos segredos, ela que revela Deus. Ela que nos faz conhecer o que Deus fez, conhecer Deus, revelar os segredos. É a divina vontade que é a portadora dos atos, é a portadora dos segredos de Deus. Sendo uma nossa vontade com a criatura que vive nela, como pode esconder-se? E eu, minha filha, como me sentiria mal se não te pusesse a par das minhas lágrimas, das mágoas mais íntimas do que eu fiz estando sobre a terra, e em minha dor diria: nem mesmo a pequena filha de meu querer conhece tudo o que fiz e sofri para ter a correspondência, embora seja do seu pequeno e repetido te amo, e lhe fazer dom do que me pertence. A gente recebe conhecendo. A gente recebe os dons de Deus, ele fez tudo para a gente. A criação é para o homem, né? A redenção foi para salvar o homem. Se eu não sei disso, como que eu vou receber esse bem? Então, ele quer que a gente conheça, é pelo conhecimento, é por conhecer. Conhecer, contemplar, entender e amar. E aí ele vai, nesse processo que a gente está conhecendo tudo que ele fez, eu vou tomando posse de tudo que ele fez. Posse de todos os atos da redenção, posse dos atos da criação. E agora a posse do reino da divina vontade. Conhecendo o que ele fez. O fiat da santificação que foi pronunciado. A gente conhecendo vai tomando posse de todos esses bens. Então, cada coisa que você conhece de mim e ama como tua, eu te faço o dom dela. Nossa, olha que incrível, né? Cada coisa que você conhece de Deus e toma como sua, e foi para ele, e foi para você que ele fez. Então você toma o que ele fez para você. Cada coisa que você conhece que ele fez para você, você toma como dom, ele te dá como dom. Cada coisa que você conhece e ama. Tenho sempre que dar a minha filha.
Sempre a gente está girando, entendendo o que Deus fez e tomando posse do que Ele fez e amando o que Ele fez e vivendo nesse contínuo receber dele. Tenho sempre que dar à minha filha e ela tem sempre que receber. Por isso estaremos sempre juntos, porque estamos ocupados na troca que fazemos. Eu em dar e ela em receber. Incrível.